Gravando! Fala galerinha do canal, aqui é o Arthur, primeira vez para vocês no Devaneio em pessoa, né? Não, antes era só minha voz. Estamos aqui no Mosteiro da Batalha. Como eu moro em Portugal, eu escolhi um dia de semana para vir aqui, que tá mais vazio. São quase 500 mil de pessoas que visitam aqui o mosteiro por ano. É uma das 7 maravilhas de Portugal, então se também vocês quiserem que nós visitemos as outras 6 que faltam, vocês vão ver ali, eu vou deixar imagens que vão contar um pouco mais dessa história. A gente também vai contar o que aconteceu aqui, o porquê que existe o mosteiro. O mosteiro não leva esse nome à toa. Ele teve esse nome de Mosteiro da Batalha justamente porque ele foi uma homenagem à batalha, talvez o evento histórico mais importante aqui de Portugal, que foi contra a Espanha, basicamente. Mas nós vamos pro local que o pessoal mesmo foi para as vias de fato, vou mostrar para vocês também. Então já se inscreve no canal, deixa aquele like. Para de ser canalha, né? Então galera, olha, eu vou dizer pra vocês, a gente chegou aqui no campo de batalha, ali tem um museu, também as funcionárias foram espetaculares, mas o campo de batalha é isso, uma coisa que ela me disse que é muito triste, mesmo sabendo que aqui já tinham evidências o suficiente para saber que aqui era o campo de batalha original da história, mesmo assim foram construídas casas perto, o museu foi construído bem no meio, que eu falei pra ela assim, é uma pena o museu poder ser construído um pouco mais afastado e depois ter um guia que trouxesse as pessoas para o campo de batalha, né, mas tem construções aqui perto, vocês vão dar uma olhada que eu vou dar um 360, tem construções aqui perto, tem casas aqui atrás de mim, aquele que sabe que tem um declive na história, que conta pra vocês, que o exército catalão, mais de 30 mil homens, ele olhou pra cima, não era uma boa ideia atacar subindo o declive. Quem gosta de uma boa e velha, né, briga de espada, lá ele, acha interessante essa parte. Mas o exército português ele já estava esperando que fizessem isso, porque eles deram a volta para não ter que subir e atacar de baixo para cima o exército português. Então o que eles fizeram? Deram a volta e quando eles voltaram tinha aquele monte de armadilhas que eles deixaram pelo caminho. Mas a verdade é que mais de 5 mil catalães foram mortos. Tem até uma lenda de uma mulher que ela era alta, que tinha tinha 6 dedos em cada mão, que ela pegava e assava no forno como pães os catalães que fugiram para as vilas e pegaram ela. Era tudo muito diferente do que está aqui. Nós estamos num local que tem o túmulo do rei Dom João VI, acho que é Dom João VI ou Dom João I, e aqui está enterrado ele e seus filhos. É impressionante a gente ver como hoje em dia as coisas são tudo feitas mais simples, né? Antigamente eles tinham um cuidado muito maior para fazer as coisas. Aqui atrás de mim tá o túmulo de um dos filhos dele, e tudo muito bonito, tudo feito com muito esmero, né? Formada 75 aqui, tentando falar um pouquinho com vocês sobre o mosteiro. Eu não falei muito porque lá eles pediam silêncio lá dentro. Eu vou deixar aqui umas filmagens para vocês, mas é espetacular. É muito bonito. É impressionante como a gente conseguia fazer coisas tão lindas antigamente. Hoje em dia faz refletir, né? Parece que a gente faz, até as igrejas hoje em dia, né? Aquela coisa quadrada ali, parece mais até uma loja. E a gente vê coisas como essa que estão aqui atrás de mim. A gente vai estudar um pouco mais da história do que aconteceu aqui. Parece ter um pouco de novela, de Game of Thrones. A esposa do rei, ela já traía ele com um catalão lá atrás e depois quis pegar e ajudar ali a Catalunha, mas é mesmo espetacular aqui tudo que aconteceu aqui. Ali dentro a parte do túmulo que tem o rei e os seus filhos que foram enterrados ali é muito bonita. E uma dica também, quem está em Portugal e é residente, é a entrada de graça. A entrada de graça só paga quem é não residente, né? Quem é turista paga. Eu não cheguei a ver ali o valor, mas acho que chega a ser ali 9 euros, 10 euros. Eu vou deixar aqui para vocês também a cotação de quanto isso dá em reais. É espetacular, de verdade. Eu vou voltar aqui de noite, vou falar com vocês de noite. Mas eu vou lá, antes eu vou pôr isso aqui para carregar, que tá triste a coisa. O Mosteiro da Batalha, oficialmente chamado Mosteiro de Santa Maria da Vitória, é um dos monumentos mais importantes de Portugal. Localizado na Vila da Batalha, na região central do país, o edifício começou a ser construído no final do século XIV, em um período de grandes mudanças políticas e militares na história portuguesa. Sua origem está ligada diretamente a disputas pela sucessão ao trono, conflitos entre Portugal e Castela, na atual Espanha, e a ascensão de uma nova dinastia portuguesa. Ao longo de aproximadamente 150 anos de construção, o mosteiro passou pelas mãos de diferentes reis e arquitetos, reunindo elementos do gótico e posteriormente
do estilo manuelino. Em 1383, com a morte do rei Dom Fernando I, o Reino de Portugal entrou em um período de crise política e militar, conhecido como Crise Dinástica de 1383 a 1385. A crise se devia ao fato de o rei não possuir nenhum herdeiro homem legítimo. Sua única filha, Dona Beatriz, era casada com João I de Castela, e com isso cresceu o temor de que Portugal perdesse sua autonomia e fosse incorporado ao reino castelhano. A situação dividiu o próprio reino português. Parte da nobreza apoiava a união entre os dois reinos, e durante o conflito houve inclusive portugueses lutando ao lado de Castela, mas outra parte da população via aquilo como uma ameaça direta à independência do reino. Nesse contexto surgiu Dom João, mestre de Aves, filho ilegítimo de Dom Pedro I e meio-irmão de Dom Fernando. Contrário à incorporação de Portugal, Dom João recebeu o apoio popular da burguesia de Lisboa e de parte da nobreza, tornando-se o principal líder da resistência portuguesa. O conflito deixou de ser apenas uma disputa pela sucessão ao trono e passou a representar a luta pela preservação da independência de Portugal. Fala galera, voltei aqui para filmar na parte da noite o mosteiro, pra vocês como é que ele é. Ele é bonito de noite, é tão bonito. De dia eu acho mais bonito porque tu vê mais detalhe. De noite é legal por causa da iluminação. Quem vem de lá, da rodovia, você não vai conseguir ver, tudo escuro. Mas quem vem de lá de cima, eles conseguem ver o mosteiro de longe, fica bem bonito. E a parte da gruta aí que eu mostrei pra vocês, bem legal, né? A gente vê essa diferença de algo espetacular feito pelo ser humano, como mosteiro, e algo espetacular feito pela natureza, ou feito por Deus, né? Como quiserem. Ó galerinha, eu tô passando aqui do lado do cavalo que tem aqui agora. Não vai dar pra ver muito bem, muita coisa no escuro. Eu nem lembro se eu li pra vocês, mas se eu não me engano é do Nuno. É o cara que é quem orquestrou tudo, né? Que fez Portugal vencer a guerra. Eu tô aqui embaixo da estátua. E aqui é um lugarzinho, essa parte aqui, muito legal. Vocês vão ver, é que tá estourando tudo na câmera. Mas nós temos restaurantes aqui. O que me impressiona é que tá tudo muito vazio, até pelo inverno. Mas eu acho que no verão, tenho certeza, no verão isso aqui lota de gente. São mais de, como eu falei pra vocês, 420 mil pessoas por ano que vêm visitar isso aqui. Aqui tem tipo não sei o que é isso, restaurante chinês, japonês. Mas é legal vocês verem que eu acho bem acolhedor aqui a Batalha. Não dá pra considerar uma cidade, né? Aqui em Portugal existem as cidades e tem as freguesias, os concelhos, né? Aqui tem o sushi, gurizada. Eu acho que é do mesmo. Eu tava falando com vocês e vocês estarem... Tomei um susto, o gurizada tá acostumado com o Brasil. Esse carro aqui veio lente. Pô, já deu uma trancada, né? Tomei um susto, os caras veio andando do ladinho. Eu falei, ô senhor, não vai me assaltar. Eu acabei de falar que isso aqui é seguro. Esse aqui é uma hamburgueria também, bem pertinho do mosteiro. Imagino que eles devem enfiar a faca e torcer, né? Perto do mosteiro. Vai. Aqui tem, aqui eles têm muito, ó, vocês estão vendo a luz verde? Aqui. Eles têm muito essa questão de ter casa do esporte, em casa do Porto, do Benfica. E é isso, gurizadinha. Quero deixar uma parte que deu conversando com vocês, até pra eu perder o medo. Depois que tá feito, já era. Bora lá aí, gurizada. Como é que tamo? Pra vocês aí no canal vai aparecer um cortezinho rápido, mas eu falei ontem quando eu tava lá no campo de batalha da Aljubarrota que eu ia voltar lá pra ver o filme, ver o museu e mostrar pra vocês. Mas visitem, vale muito a pena, principalmente pra quem gosta de história, de curiosidades. Pra quem é brasileiro, pra quem é português, né? Principalmente pra quem é português, mas pra quem é brasileiro também, Portugal faz parte da nossa história. A gente tá falando aí da batalha que pegou e pôs Portugal não no mapa, mas concretizou que Portugal não virasse Espanha, né? Porque por pouco Portugal não virou Espanha. É foda, eu vou deixar uns textos aqui, provavelmente no vídeo, de eu só dirigindo. E vocês vendo aí um pouquinho, ou vou cortar, não sei. Okay. Olá, bem-vindos às Grutas da Moeda. Nós estamos aqui a fazer a nossa degustação. Nós temos bolo dos Santos e temos vinho doce. Bolo dos Santos, típico do primeiro dia de novembro, dia de Todos os Santos. É um bolinho que as crianças pedem de porta em porta nesse dia. Ele tem nozes, tem uva passa, tem limão, canela e erva doce. É um bolinho seco. E deste lado aqui nós temos o vinho doce, que é um produto também típico da nossa região, mas este aqui ele é exclusivo, feito com as uvas da nossa região. Nós temos
o vinho doce da uva branca e temos o vinho doce da uva tinta. Aqui tem sempre a oportunidade para experimentar os dois, branco mais doce e tinto mais aromático. Após a crise sucessória iniciada com a morte de Dom Fernando I, a situação entre Portugal e Castela continuou se agravando. João I de Castela defendia o direito de sua esposa ao trono português e via a resistência liderada por Dom João como uma ameaça às suas pretensões. Em 1385, as Cortes de Coimbra declararam Dom João como rei de Portugal, oficializando sua aclamação como Dom João I. Para Castela, aquilo representava a rejeição definitiva da união entre os dois reinos. E em resposta, João I de Castela organizou uma grande invasão militar para assumir o controle de Portugal pela força. O confronto decisivo aconteceu em 14 de agosto de 1385, próximo à vila de Aljubarrota. De um lado estava o exército português comandado por Dom João e por Nuno Álvares Pereira. Do outro, o exército castelhano liderado por João I de Castela e reforçado por cavaleiros franceses. A batalha também refletia as alianças políticas da Europa naquele período. França e Castela mantinham relações próximas por interesses militares e comerciais ligados à Guerra dos 100 Anos. Conflito em que os franceses enfrentavam a Inglaterra. Portugal, por sua vez, aproximou-se dos ingleses tanto por interesses estratégicos quanto pela necessidade de conter a expansão castelhana. Durante a crise, soldados e conselheiros ingleses auxiliaram os portugueses, influenciando diretamente algumas das estratégias militares utilizadas em Aljubarrota. Essa aproximação entre Portugal e Inglaterra seria oficialmente consolidada pouco depois, em 1386, com o Tratado de Windsor, considerado uma das alianças diplomáticas mais antigas ainda em vigor no mundo. O exército português era muito menor, mas utilizou estratégias defensivas inspiradas nas táticas inglesas. Nuno Álvares Pereira escolheu um terreno estreito e desfavorável para a cavalaria inimiga, onde foram preparados fossos, trincheiras e obstáculos para limitar o avanço castelhano. Quando o ataque começou, o grande exército de Castela encontrou dificuldades para manobrar e perdeu sua vantagem numérica. A resistência portuguesa conseguiu conter o avanço inimigo e transformar a batalha em uma derrota decisiva para Castela. A vitória garantiu a independência portuguesa, consolidou Dom João I como rei de Portugal e marcou o início da dinastia de Aves. A Batalha de Aljubarrota passou a ser considerada um dos acontecimentos mais importantes da história portuguesa e um símbolo da resistência do reino contra a sua incorporação por Castela. Segundo a tradição histórica portuguesa, foi no contexto da Batalha de Aljubarrota que surgiria o mosteiro de Santa Maria da Vitória, quando antes do confronto, Dom João teria feito uma promessa religiosa. Caso Portugal saísse vitorioso da batalha, mandaria construir um grande mosteiro dedicado à Virgem Maria em agradecimento pela vitória. Após o triunfo português, a promessa começou a ser cumprida. Em 1386 tiveram início as obras do Mosteiro da Batalha, erguido próximo ao local da guerra. O mosteiro foi concebido não apenas como um edifício religioso, ele também possuía forte importância política e simbólica para a recém-estabelecida dinastia de Aves, funcionando como uma
representação material da vitória portuguesa e da consolidação do novo reino sob Dom João I. As obras do Mosteiro da Batalha começaram oficialmente em 1386, mas sua construção se estenderia por aproximadamente 150 anos, atravessando diferentes reinados e gerações. Ao longo desse período, diversos reis portugueses continuaram financiando o projeto, transformando o monumento em uma das maiores obras da arquitetura medieval portuguesa. O arquiteto Afonso Domingues foi responsável pelas primeiras estruturas do edifício, mas outros mestres assumiriam a construção nas décadas seguintes. Entre eles, mestre Huguet, que introduziu importantes avanços técnicos e artísticos na obra. Esse longo processo de construção fez com que o mosteiro incorporasse diferentes estilos arquitetônicos ao longo do tempo. O estilo predominante é o gótico, visível nas grandes abóbadas, nos vitrais e nas estruturas verticais características da arquitetura medieval europeia. Mais tarde, elementos do estilo manuelino também foram adicionados, especialmente em detalhes ornamentais e decorativos. Entre os espaços mais conhecidos do monumento estão o claustro real, a sala do capítulo e as chamadas capelas imperfeitas. Essas capelas foram planejadas para funcionar como panteão da dinastia de Aves, mas nunca chegaram a ser totalmente concluídas. Mesmo inacabadas, acabaram se tornando uma das partes mais emblemáticas do mosteiro, tanto pelo contraste entre diferentes fases da construção, quanto pelo aspecto aberto de sua estrutura, que permanece exposta ao céu até os dias atuais. Fala galera, olha, eu pedi desculpa pra vocês, estou aqui em casa agora. Esse vídeo, eu tô gravando isso aqui bem depois. Tive umas complicações ali com o vídeo, como vocês vão ver em algumas situações, é chato, mas eu vou postar do mesmo jeito, porque eu tive esforço para fazer. Acho que dá para aproveitar bastante coisa do que foi feito, mas é incrível o lugar, é um lugar, uma beleza natural indescritível. Para quem tá aqui perto e conhece o mosteiro, não deixe de conhecer a Gruta da Moeda, gente, é 20 minutos de carro, e quem é brasileiro tá acostumado, que nem eu, morava no Novo Hamburgo, lá no Rio Grande do Sul, pra ir pra praia, era pelo menos uma horinha ali, 1h30, com sorte se não tivesse trânsito, podia demorar até 3 horas dentro do carro. Era um inferno de vez em quando pra ir pra praia, então vá 20 minutos no carro pra tu ver uma beleza natural dessa. Acho que vale muito a pena, e o atendimento condiz muito com a beleza ali das grutas, né? Mas todas as funcionárias, eu fui atendido por 3 ou 4 funcionários diferentes, mais o gerente lá, todos muito educados. E peço desculpa aí qualquer coisa que podia ter melhorado aí no vídeo, eu sei, mas eu ainda tô tentando.